Boa tarde, meus queridos irmãos. Hoje, dia 9 de novembro, segunda-feira, 3 horas da tarde, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três, o alimento espiritual de todas as tardes, oferecido pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através dos seus pastores que se revezam diariamente, oferecendo o pão espiritual, um lanche bem robusto, às 3 horas da tarde, né, nesse intervalo entre almoço e jantar. Uma delícia de alimento, um alimento vindo dos céus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo, a revelação de Deus, a carta magna que vem dos céus à terra para nortear as ações, os procedimentos, a conduta dentro do reino de Deus e a conduta do reino de Deus no mundo. Bem-vindos, queridos irmãos, a este encontro. Que seja um momento de muita alegria, que seja um momento de comunhão, que seja um momento de se matar a saudade, né? A gente mata a saudade ouvindo e vendo, né, a participação dos irmãos. Um cordial boa tarde, né, um amém. Alguns cooperam também com a mensagem, com a reflexão, às vezes mencionando o texto bíblico, né? E às vezes escrevendo uma expressão de alegria ou de confirmação. É isso mesmo, é verdade, eu passei por isso, né? Essas coisas todas são tão interessantes, né? Depois da live eu gosto muito de ler todas as mensagens, né? Curtindo também todas as mensagens dos nossos irmãos que aparecem aqui. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos, viu? Que bom ver o rosto de vocês, né, nessa pequena telinha aí. Bem, aqui estamos para adorar a Deus, cantando, orando e meditando na sua palavra. Então, inicialmente, vamos orar ao Senhor, agradecendo a bênção de mais um dia e com ele mais uma oportunidade que temos. Oremos louvando ao Senhor. Deus bendito, nosso amado Pai, graças te damos com toda alegria no nosso coração. Te damos graças por esta tarde e por mais esta possibilidade de encontrar os irmãos para juntos louvarmos o teu nome através da música, das orações, como fazemos agora, da leitura da tua palavra, do compartilhar as bênçãos e problemas uns dos outros. Nós nos alegramos em ti, Senhor, com os desafios de oração e com as expressões de gratidão. Abençoa este tempo que estamos reunidos. Fala, Senhor, aos nossos corações pela tua palavra e receba o louvor que nós te prestamos também nesta hora, ao cantar e ao orar e em tudo que viermos a fazer neste encontro. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, nós temos estudado com o pastor Israel, vocês estão acompanhando alguns temas interessantes no Apocalipse, né? E nós estamos num desdobramento, né, do último selo, que são as 7 trombetas. Então, hoje estamos na 6ª trombeta, juízo de Deus. Mas é uma mensagem em que Deus oferece oportunidade de arrependimento às pessoas.
é a sua justiça, né, colocada em efeito, executando a sua justiça, os juízos de Deus, mas ainda oferecendo oportunidade de arrependimento e de perdão. Então pensei em cantar com vocês hoje um hino muito conhecido e muito bonito, que o título dele é Mensagem Real, 207 do nosso cantor cristão. Sou forasteiro aqui em terra estranha estou. Esta é a nossa condição, né? Somos brasileiros e estamos no Brasil, mas na verdade este reino é transitório também, né? Nós hoje pertencemos ao reino perene, o reino do nosso Deus, o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos cantar este hino, Sou Forasteiro Aqui. Quando a gente canta com violão, assim, né, como se fosse um cântico, a gente muda um pouco o ritmo, mas a igreja está habituada a cantar, às vezes seguindo rigidamente a partitura, mas hoje a gente foge a apenas uma questão rítmica, né, para ficar melhor para o violão e para o violonista. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, nos mandai seu amor, as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Terceira estrofe, vou deixar para cantarmos depois da nossa reflexão. Bem, nós estamos em Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, trata da quinta e da sexta trombeta.
na nossa última live, nós conversamos sobre a quinta trombeta e hoje a sexta trombeta. Eu estou dando título a essa nossa reflexão de um convite ao arrependimento. Poderia apenas colocar a sexta trombeta, é o título, né? Que vem informando sobre o conteúdo do texto, que vai do versículo 13 até o versículo 21. Mas o conteúdo desse texto e o desenrolar dele, as coisas que acontecem, todos os movimentos, né? A resposta de Deus, a ordem de Deus, e tudo o que acontece de acordo com esse texto, porque Deus está oferecendo ainda aos homens a oportunidade de arrependimento. Então, a sexta trombeta, ao ser tocada, ela anuncia o juízo de Deus que vem, mas ao mesmo tempo, no conteúdo, nós observamos que o propósito de Deus com esta sexta trombeta é fazer com que os homens se arrependam dos seus pecados. Este velho pensamento, que de vez em quando muitos citam, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Ele tem, né, uma certa carga de verdade, mas pode ser contestado também. As ofertas de perdão que Deus oferece sempre é por amor, né? Sempre é amor. Considerando a nossa teologia bíblica, de que as disciplinas divinas, o castigo divino, são expressões do seu amor. Deus castiga e repreende a quem ama. E se para salvar o mais perdido pecador, Deus tem que trazer disciplina ao próprio homem ou à sua volta, de maneira que, de alguma forma, o atinja, e se com isto ele se converter, então o propósito foi alcançado. Aqui, tudo que nós vamos ler, né, e vamos pensar, em termos de expressões do duro juízo de Deus sobre a humanidade, na verdade é Deus oferecendo a oportunidade de perdão. Então vamos lá, vamos à leitura. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam.
E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, ou das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas doidices. Quer dizer, não houve arrependimento. Que dureza, né? Que dureza de coração. Mas, como você viu, o fim do texto é uma marca, um registro de que os homens, apesar de tudo isso, não se arrependeram, né? O que, naturalmente, por inferência, a gente entende que o objetivo era dar oportunidade de arrependimento. Mas muito bem, vamos voltar ao texto, tecendo alguns comentários, né, algumas considerações. Bem, o anjo tocou a sua trombeta. Esta é a sexta de uma série de 7. 5 já foram tocadas. As 4 primeiras, juízo de Deus que veio sobre as estruturas naturais. Né? Vocês se lembram. A primeira, segunda, terceira e quarta trombetas, ao serem tocadas, então, acontecimentos, né, catastróficos na terra, no mar, no rio e nos ares. A partir da quinta trombeta, os juízos de Deus incidem sobre os homens. A quinta trombeta, com uma praga de gafanhoto que saiu de um fumaceiro, né, que saía do abismo, de onde saiu também aquela estrela, né, que tinha caído, que é um demônio, se não é o próprio Satanás, né, é alguém de uma categoria bastante elevada dentro do reino do mal também, liderando o exército de gafanhotos. E já neste exército de gafanhotos, os gafanhotos tinham poder para atacar os homens, sem, entretanto, matá-los. Eles tinham, como em suas caudas, né? Como que caudas de escorpiões, cujo veneno, né, pela picada, atormentava os homens, de modo que os homens até já procuravam a morte e não era possível morrer. 5 meses de tormento, esse exército de gafanhotos trouxe aos homens. Aqui na sexta trombeta vai aparecer um outro exército, né? O de gafanhoto não é contado, mas aqui um exército de 200 milhões de cavalos com seus cavaleiros, ou cavaleiros com seus cavalos. Bem, ao soar da sexta trombeta, João diz: ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Uma expressa e clara resposta de Deus às orações dos mártires, dos remidos, né? Dos que foram mortos e clamam pela resposta de Deus, pela ação de Deus, para que faça justiça, para que faça juízo. Mas Deus tem em sua própria agenda o dia, o mês e o ano, como a gente vai ver aqui no verso seguinte, para todas as coisas, né? O tempo de Deus, nós precisamos considerar, e com alegria, o tempo de Deus. O importante é saber que nada ficará impune, né? Todas as injustiças praticadas pelos homens contra quem quer que seja, receberá
a sua justa retribuição, como a palavra de Deus nos garante. Eu sei que nós somos apressadinhos, né? Nós queremos orar, ou fazer qualquer outra coisa, resolver um problema, nós queremos fazer no estalar de dedo, ou então no clique, né? no computador, porque estamos aprendendo a viver dessa forma, queremos respostas rápidas. Mas Deus não está a serviço e sob a direção de um clique, nem de um estalar de dedo, nem de computador, nem de aparelho eletrônico, tecnológico, nenhum. Então Deus se dirige, ele governa por si mesmo todas as coisas, dentro de um plano estabelecido por ele mesmo, e ele o segue em absoluta obediência a si mesmo, porque não tem a quem obedecer, já que está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Mas então aqui nós temos a voz de Deus, finalmente, né, para os remidos, finalmente atendendo. E agora o juízo se intensifica, meus irmãos e amigos. Dizendo ao anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio, né? Junto ao rio, ao grande rio Eufrates. É interessante a gente pensar um pouco nesse texto, porque especialmente pelo que o verso 15 diz: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses 2 textos, 14 e 15, eles nos ensinam uma coisa muito interessante, né? Talvez 2. Primeiro, Deus controla o tempo. Deus é atemporal. Ele criou o tempo, mas ele criou o tempo para o homem, para a terra, né? Conforme nós lemos em Gênesis capítulo 1. Ele criou o mundo, criou o sol e a lua para a noite, para alumiar o dia, o sol, e a noite, a lua, mas ele diz também, né, e para orientar os tempos, os dias, meses e anos. Então, Deus, independentemente desse tempo, né, Deus tem o seu próprio tempo. É o tempo dele, quando acontece, os homens podem colocar dentro do seu próprio tempo, do tempo humano, e aí vão verificar que havia um dia, havia uma hora específica, né? Havia um mês específico e um ano específico quando Deus responde. Mas o tempo de Deus, né, não é dessa forma que Deus elabora. Quer dizer, Deus não promete dizendo, olha, dentro de tantos dias, em tal hora, em tal momento. Não é assim. O tempo de Deus, conhecido como Kairos, é diferente desse tempo que é medido por frações de horas, né? Segundos e minutos, e dias e meses, semanas, meses e anos. O tempo de Deus é quando chega dentro da direção, da autodireção, né? Do próprio Deus, chegou o tempo em que ele vai executar e ele decide. Ele diz, chegou a hora. Mas para dizer chegou a hora, ele não precisa contar quantos dias aconteceram. Então esse é o tempo de Deus, que às vezes a Bíblia chama de a plenitude do tempo. É um tempo não especificado quantitativamente, mas um tempo em que ele determinou realizar alguma coisa, acontecer alguma coisa no seu tempo, e esse tempo chegou. E aqui ele é apresentado como esses anjos que estavam presos, preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, primeiro, Deus controla o tempo. Controla também a extensão da praga.
Que coisa extraordinária. Então, quando Deus exerce juízo sobre as pessoas ou sobre as estruturas naturais, ele determina um percentual do que vai destruir. Nós observamos nas primeiras trombetas que um terço do mar, um terço dos rios, um terço da terra, um terço das estrelas, olha só, né? Então, ele determina, ele é senhor do tempo e ele determina também a extensão da praga, quer dizer, a extensão quer dizer o que é que essa praga vai alcançar, o que é que ela vai destruir. Mas Deus também estabelece o que é que ela não vai destruir. E aqui o número é quantificado, né? Quantificado em termos de porcentagem. Então, ele determina que com esse juízo, com os juízos que são desencadeados a partir do toque da sexta trombeta, um terço dos homens, né, ou a terça parte dos homens vai morrer. Agora, especialmente nos dias de hoje, o mundo deveria saber disso. Por quê? Nós estamos vivendo um período em que o mundo hoje, com mais de 6 bilhões, eu não sei se já tem mais de 7, faz tempo que era 6 bilhões. Como eu não pensava em dizer isso aqui hoje, eu não fui atrás dessas informações. É porque veio agora. Então, mas vamos imaginar o mundo, a população mundial, com mais de 6 bilhões. Na hipótese de que esse juízo fosse executado hoje, nós teríamos hoje a morte de mais de 2 bilhões de pessoas. O mundo não se espanta com isso, né? A imprensa nem dá bola para o que vai acontecer. E vai acontecer. As pessoas ficam se digladiando, brigando, discutindo e usando para todos os fins possíveis interesses. Por exemplo, quantas pessoas estão morrendo por essa pandemia? O Brasil, hoje com mais de 200 milhões de pessoas, São Paulo aí com mais de 12 milhões, e as pessoas assustadas, né, quando esse número está muito longe, se nós fôssemos comparar ao que vai acontecer com o juízo de Deus. Imagine em cada 6 pessoas, 2 morrendo. Em cada 100 pessoas, 33, vai dar uma dízima periódica aí, tem 33, algumas pessoas morrendo. Isso sim, é uma quantidade enorme de gente morrendo. Isso porque nós não estamos levando em conta que 1/4 da parte dos homens já morreram, desde que nós estamos estudando o Apocalipse. Então, na verdade, nesse juízo, com o tocar, né, com o soar da sexta trombeta e a morte de mais de aproximadamente um terço dos homens, então nós vamos ter assim, olha, metade da população morrendo por ocasião dos juízos de Deus sobre a humanidade. E essa mensagem toda é para que esse povo sobrevivente se arrependa, né? Acorde, tenha consciência, reconheça. O livro de Apocalipse é uma mensagem recorrente, né? João está dizendo que em cada ato de Deus havia uma mensagem para que os homens não adorem a besta, para que os homens não sigam o dragão, nem as bestas, porque são 2, e nem os falsos profetas. A mensagem toda é um apelo para que os homens não obedeçam, não adorem.
Olha, em todo lugar e todo período em que a idolatria se prolifera, a idolatria traz uma série de outras coisas também, né? A idolatria traz iniquidade sexual, prostituição sexual e uma espécie de desespero, né, por bens materiais. Porque uma coisa alimenta, um pecado alimenta o outro. Um pecado é a fonte que se tem para praticar o outro pecado. Um abismo chama outro abismo, como nos diz a palavra de Deus. Bem, esses anjos estavam presos no rio Eufrates, né? Um rio muito conhecido pelos que conhecem a Bíblia, né? Esse rio Eufrates é um rio que simbolicamente é uma espécie de contenção, né, entre o Oriente e o Ocidente. E é uma espécie de barreira, né, para evitar uma guerra, né, uma espécie de eclipse mundial em termos de guerra. Mas vai chegar o tempo em que esta barreira será quebrada. Há 4 anjos que estão presos, né, lá, e nesse período solta os anjos. E ele está no rio Eufrates. É dessa região do Eufrates, né, onde existiu a Babilônia, a Síria. É dessa região que esses impérios saíram em direção, por exemplo, a Israel, né, para conquistar e para sobrepujar, né, o reino de Israel primeiro e depois a Síria e depois a Babilônia, o reino do sul, né, o reino de Judá. Então, um nome que tem tudo a ver, né, tem uma relação muito forte com o que vai acontecer nos últimos dias, exatamente na mesma região. É de lá que sai. E olha, esse rio, ele sai, vocês se lembram da história, né, quando Deus faz o jardim do Éden, e esse é um dos rios, dos 4 rios que saíram de lá do Éden. Então é um rio que tem na literatura da palavra de Deus, tem um peso muito grande, lá em Gênesis, e ele vem até Apocalipse, quando do desdobramento dos juízos de Deus a partir do toque da 6ª trombeta. Bem, e foram soltos os que estavam presos para aquele dia, e eles lideram um exército muito grande. Eu achei interessante, né? Porque João registra dessa forma. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Aí, o versículo 16, ele é finalizado por uma frase, João dizendo assim, e ouvi o número deles. Engraçado, isso me chamou a atenção, né? Porque eu fiquei pensando assim, como João teria contado 200 milhões no exército? Né? Mas ele diz, eu ouvi o número deles. Então, se alguém levantasse essa questão, como é que João sabia né? Como é que João contou? É impossível contar assim à vista 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Mas João ouviu, né? Deus lhe deu essa informação. E aí vem a descrição, irmãos, dos cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam. Então, tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Há uma certa semelhança, né? É um exército enorme e é um exército de demônios, né? É um exército do mal.
Há uma certa semelhança desse exército da sexta trombeta com o exército da quinta trombeta, né? Os gafanhotos, que saíam também aparelhados em forma como um grande exército que sai para a batalha. A diferença, por isso é uma outra visão mesmo, e a outra revelação, a diferença é que os gafanhotos, eles tinham autorização para atormentar os homens, mas não para matá-los. Aqui, os cavalos matam com o que sai da sua boca, né, que é fogo, fumaça e enxofre. E a cauda dos cavalos, né, eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas danificavam, claro, cobras venenosas. Bem, então, aqui está uma expressão do juízo de Deus, com um exército enorme. Os cavalos não eram apenas condutores dos cavaleiros, mas eles matavam, né, com o bafo que saía de sua boca. Não era... às vezes a gente observa alguns filmes, né, em que os cavalos vêm e eles vêm respirando, ofegante, correndo, sem medo, que o cavalo não tem medo de guerra, foram adestrados para isso. E a gente observa da sua boca e do seu nariz saindo quase que fumaça, mas é o ar respirando, né? Aqui, nesse texto, aquilo que nós observamos, olha o ar que sai da boca dos cavalos, como quando nós estamos com muito frio, né? E às vezes nós respiramos e sai fumaça, né, da nossa boca em época muito fria. Aqui sai fogo, enxofre, e a fumaça que saía da boca dos cavalos matavam as pessoas. Agora, tudo isso que é o mais importante, que nos chama a atenção, o que está acontecendo aqui, uma grande catástrofe, uma calamidade. As pessoas estão morrendo. Uma terça parte dos homens está morrendo. Agora, como nós falamos, esta mensagem é uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem linda e maravilhosa, que apresenta Deus no seu trono, e do seu trono ele dá todas as ordens. O anjo não tocará sua trombeta, o anjo não despertará os 4 anjos que estão no Eufrates enquanto não sair a autorização da boca de Deus. Os anjos não serão soltos, nem haverá um exército, né, de 200 milhões de cavalos e cavaleiros para eles, enquanto Deus não autorizar. Por isso essa mensagem para mim é maravilhosa. Deus no controle absoluto de todas as coisas. Então, de nossa parte, não há o que temer, por algumas razões, né? Esse exército não vai atacar. O fogo, a fumaça, né, e enxofre que sai da boca do cavalo não atingirá nenhum homem, nem mulher, nenhuma pessoa que tenha em sua testa o selo de Deus. Os selados de Deus, os remidos do Senhor, não serão atingidos. Deus tem o controle do tempo. Deus tem o controle da extensão da praga. A praga só atinge aquele a quem Deus quer. Isso não nos leva de volta a Gênesis, né, a Moisés e Faraó, quando Deus também trazia a praga para o arrependimento de Faraó, mas Faraó não se arrependia. É interessante como Deus manda mensagem de arrependimento aos homens, e alguns se arrependem, mas outros se tornam mais duros ainda, né? Cumprindo-se profecias como a de Isaías, né? Vai e prega para que esse povo, né, ouça, mas não entenda, para que não se converta, porque o seu coração é duro. E um coração duro, muitas vezes, com a mensagem do Evangelho, ele se torna mais duro ainda.
Se você tem parente não crente em sua casa, você deve ter observado que se você prega o evangelho, você dá testemunho, você cobra de um e cobra de outro, e as pessoas que não se convertem, que não se arrependem, elas vão ficando cada vez mais revoltadas com o próprio evangelho, seus corações mais endurecidos. Esses homens ficarão assim, mais endurecidos ainda. Por isso os versos 21, que terminam esse bloco, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não se arrependeram. Para não adorarem os demônios, porque o objetivo de Deus era levá-los ao arrependimento para não adorarem os demônios e os ídolos. E aqui são descritos como ídolos de prata, bronze, pedra, madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O Deus que ouve, que anda, que se movimenta e que faz o movimento, está agindo para que se arrependam, e eles preferem não se arrepender. Em lugar de dar ouvidos a quem fala e ouve, ele dá ouvido a deuses que na descrição bíblica aqui nem podem ver, nem ouvir e nem falar. Olha só. Então, um retrato da humanidade que cada família que tem pessoas não crentes experimenta já em alguma intensidade. Você fala do evangelho para um amigo, você é capaz de perder o amigo se ele tem um coração muito duro, né? Aí você às vezes, né, para um pouquinho para não ser tão chato. Se é da família, para não destruir a família, você fica calada. Então, mas acho que o conselho bíblico para famílias é que você realmente ganhe a pessoa com seu testemunho. Ore, ore, ore e ore. Um dia essa pessoa pode ouvir a mensagem de alguém que vem de fora, mas da família, a família não quer ser evangelizada por família. É incrível. São raríssimos os casos em que a gente ganha uma pessoa da família para Cristo. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Eu achei interessante que aí sim, eu fui verificar o sentido dessa palavra, feitiçarias, porque na minha Bíblia aqui ele está em negrito. Aí ele vem de uma palavra grega que significa, que dá origem à palavra farmácia, né? Farmacologia, e tem o sentido de drogas, porque essa palavra farmácia, ela se deriva de uma palavra grega relativa a drogas. Farmácia trabalha com drogas, né? São drogas legítimas, são drogas permitidas para aliviar a dor, porque essas coisas são drogas, né? Uma injeção é uma droga que vai aliviar a sua dor. Mas essa mesma palavra, é dela mesma que surge a palavra feitiçarias, mostrando a relação que há. Então, quantas pessoas que vivem com feitiçarias e se drogam ao mesmo tempo? Então, é a droga incentivando a feitiçaria e a feitiçaria incentivando, intensificando as drogas e as prostituições na vida de uma pessoa. Que os atos de justiça do Senhor, na nossa vida como crentes, né, com algumas disciplinas que recebemos de Deus, nos levem ao arrependimento, à humildade diante de Deus, à confissão e ao recebimento do perdão. Na vida de quem não é crente ainda, considere a possibilidade de, ao verificar que Deus está trazendo repreensões, arrependa-se dos seus pecados. Humilhe-se diante de Deus. Rogue-lhe o perdão dos seus pecados e tenha a vida eterna. Receba o Espírito Santo, que, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 13, é o selo de propriedade. É este selo que nos torna diferentes e inatingíveis pelos juízos do próprio Deus, como o sangue nos batentes da porta dos hebreus lá no Egito. Deus nos abençoe, nos faça homens e mulheres prontos para o arrependimento diante da mensagem tão amorosa que o nosso Deus nos faz, apesar
da dureza, né? É uma mensagem dura, mas uma mensagem de amor, porque o amor é duro, né? O amor é capaz de dizer um não bem forte, cheio de amor, mas não, porque eu amo você. Não, porque eu amo você e quero o seu bem. É assim que Deus nos trata. Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós vamos orar nesse instante. Vamos aos nossos nomes, aos nossos conhecidos, irmãos, que precisam das nossas orações. Então a gente continua orando. A gente quando vem orar aqui, a gente se lembra que está sem informações e sem pedir informação da Andréa Volpe, por exemplo. É um nome que está aqui para a gente continuar orando, porque ela está se tratando em casa, né? A Thalita, nossa irmã Thalita e o seu filho André passaram por uma dificuldade no dia de ontem e peço que os irmãos orem, estamos colocando aqui o nome deles para a oração. Orar pelo cunhado da Maria do Carmo, orar também pelo João Freitas, que é o pai da Jane, orar pela Tata, o Wilson, a Irailda, esses nomes de irmãos nossos que há muito tempo oramos e com alegria acompanhamos como Deus tem preservado e abençoado a sua vida. Gabriel Santana, Samuel aí da família do Gilmar, e Elsomar, a mãe da Paula, o Carmino, João Von, Valdir, Ete, Márcio, Giuseppe e também Maria José, a sogra da Cida, orar por ela também. E também temos gratidão. Ana Lúcia, Alimércio em casa, Ana Lúcia em casa, Alimércio em casa, graças a Deus por isso. Orar pelos idosos, os desempregados, os profissionais da saúde, orar por nossa pátria, orar por uma vacina. As notícias, né, estão aí falando dessa vacina da Alemanha, que já está na sua etapa final, né, de testes, e parece-me que é a primeira, né, já com muitos pontos positivos, prestes a ser finalmente, né, apropriada, chancelada, aprovada para se colocar em evidência. Então Deus abençoe os nossos cientistas que estão trabalhando com bastante devoção para encontrar uma vacina. No tempo de Deus, né, eles encontrarão, sim. O tempo é de Deus, mas Deus vai usá-los. Então a gente ora para que Deus lhes dê a sabedoria e no tempo certo, então todos nós vamos nos vacinar, se Deus quiser. Nós vamos orar. Deus bendito, nosso amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por tua palavra lida nesta tarde, pelo bem extraordinário que ela faz ao nosso coração, pelo consolo que recebemos, pela informação de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, do tempo, do dia, do mês e do ano, para que as coisas aconteçam, e quando elas acontecem, também elas seguem uma orientação que o Senhor mesmo dá, para que todas as ações destrutivas do teu juízo tenham os seus limites estabelecidos por ti mesmo. Ó Deus, como é maravilhoso! Por isso o salmista, né, cantava, falando dos que caíam à sua direita, 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. Que bênção saber que em meio ao caos, às catástrofes, às pandemias, o Senhor nos guia e o Senhor nos protege. Como tem sido grande a tua proteção sobre o teu povo, Senhor.
Bendito seja o teu nome. Colocamos esses nomes e esses grupos mais uma vez no teu altar, Pai, porque é em tuas mãos que nós queremos permanecer. É debaixo dos teus cuidados, da tua proteção, que nós, os teus filhos, crentes em Cristo Jesus, desejamos permanecer debaixo da guarda do Senhor. Abençoa aqueles que estão em tratamento, abençoa aqueles que estão se recuperando em casa, abençoa, Pai, esses novos irmãos acometidos por doenças. Pedimos que o teu amor, o teu poder restaurador alcance a todos. Abençoa, querido Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos idosos, os nossos irmãos que trabalham em serviços essenciais. Abençoe a nossa pátria, os nossos governantes, os nossos médicos, o sistema de saúde, colocando sobre eles pessoas dignas, moralmente responsáveis e idôneas. Pai querido, muito obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão do nosso pecado, obrigado por tua palavra nesta tarde que tanto nos edifica. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como falamos, a gente pode cantar a última estrofe do hino, passando, ainda faltam 8 minutos para as 4 horas. A quarta estrofe do hino, para quem não tem aí, né, acesso ao cantor e tudo mais, a letra: no meu eterno lar não há tribulação. O texto de hoje nos mostrou uma grande tribulação que vai viver o mundo. A igreja passará, acredito eu, por uma parte dela, mas não por toda. Mas o hino diz: no meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Vamos cantar. Eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Queridos irmãos e amigos, nosso Pão das Três, a edição deste dia 9 de novembro, chega ao fim. Amanhã estaremos de volta, né, nesse mesmo horário. Amanhã o pastor Júlio Martins nos conduzirá em nosso gostoso encontro do partilhar do pão que veio do céu, Pão das Três. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, uma boa noite, até amanhã, um grande abraço.